Fabiano Leitoguinho Rossi vai nos brindar com a tua fala sobre os desafios da prática judicial previdenciária. Currículo: mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor universitário, servidor da Justiça Federal há 23 anos, diretor de secretaria em Vara de Juizado Especial Federal, professor em programas de pós-graduação em Direito Previdenciário, professor em ensino à distância EAD desde 2009, responsável acadêmico da plataforma digital Portal de Direitos. Recomendo, sigam, queridos, sigam. Criador do método TR 5.0, treino Turbo Max em prática previdenciária. Autor do livro digital Manual da Prática Previdenciária para Jovens Advogados. Autor do livro, Regime Jurídico das Empresas Transnacionais e de diversos artigos jurídicos em revistas especializadas de todo o país. Fabiano, meu irmão, meu confrade, seja muito bem-vindo. A palavra é toda tua. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado. Prazer falar com você, falar com o Dr. Jamir, estar aqui nesse evento maravilhoso. Eu que não sou de Valadares, mas estou em Valadares há 8 anos, em razão da Justiça Federal. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês desse evento belíssimo. A causa é nobre e os estragos eu ouvi de perto, nesse período que eu vivenciei já 3 enchentes do período que eu estou em Valadares, já vivenciei 3 enchentes, e essa foi uma enchente bastante agressiva mesmo. Ficou na história como a terceira maior do município. Então, assim, eu agradeço a todos que já estiveram aqui palestrando, assisti algumas palestras gravadas que foram exibidas ontem, tive o prazer de assistir as palestras anteriores, e agora eu vou trabalhar uma parte um pouco mais prática, uma parte mais processual, judicial. Alguns colegas já trabalharam a parte administrativa, as 2 colegas que me antecederam a parte de planejamento, a parte de cálculo previdenciário, a parte do cômputo do salário de contribuição para fins de salário de benefício e cálculos de renda mensal inicial. Eu tenho um desafio para falar para vocês a respeito de um tema muito caro para mim, como servidor da Justiça Federal há praticamente 25 anos. Eu estou como diretor de secretaria de Vara de Juizado Especial Federal, e para mim é muito interessante falar num evento jurídico dessa envergadura, estando de dentro do Juizado Especial Federal. Que existe um preconceito muito grande da academia, de professores, advogados, professores, doutrinadores, que não conhecem o Judiciário Federal por dentro, mas como advogados, claro que tecerão inúmeras críticas, mas aqui eu trabalharei o Judiciário por dentro, e pelas vênias que eu já peço a todos os palestrantes que mencionaram o Judiciário Federal, notadamente o Juizado Especial Federal, de forma, em parte, pejorativa, com alguma razão, até ratifico, mas em alguns casos eu seria o defensor do Juizado Especial Federal, porque eu vejo ele de dentro, e trabalho com o Juizado Especial Federal há 20 anos. Só há 20 anos eu estou dentro de Juizado Especial Federal, já rodei algumas varas em Minas Gerais e conheço bastante a sistemática desse órgão que, para mim, no âmbito judiciário federal, é o que mais impressiona pela prestação jurisdicional direcionada e o acesso direto do cidadão, do jurisdicionado, a essa prestação. Então, para mim, é um prazer enorme falar do Juizado Especial Federal, e o que nós temos hoje a falar são esses desafios para a prática judicial previdenciária em 2022. Eu quero falar de 2022, mas eu vou trazer algumas das dificuldades que nós já tivemos no ano passado e mencionar algumas delas nesse ano de 2022 que ainda permanecem. Bom, de antemão, eu gostaria muito de solicitar a vocês que sigam o perfil do Portal de Direitos no YouTube. Lá eu tenho cerca de 200 vídeos meus na área previdenciária, que eu já gravei em inúmeras questões, muito ligado à prática judicial previdenciária, prática administrativa previdenciária. Convido a vocês para assistir esses vídeos, muito conteúdo gratuito, que eu já venho trabalhando com o portal há alguns anos. Também nós estamos ali no Instagram, no Facebook. Também convidá-los a fazer parte do grupo do Telegram, que é a Jornada da Prática Previdenciária, que é um grupo que eu estou ali
orientando advogados, operadores do direito, sobre dúvidas da prática previdenciária diária, e ali também o portal faz as divulgações dos cursos que eu, em parceria com eles, estou capitaneando, e nós estamos lançando agora, em fevereiro, a nova turma do treinamento 5.0 Turbo Max em prática previdenciária, com um formato muito mais alargado, porque agora nós inserimos nesse novo treinamento o Clube dos Ninjas da prática previdenciária. Então, esse Clube dos Ninjas é um produto inédito no Brasil, no formato como está. Então, os dois treinamentos, eles visam muita prática, mas também teoria. Então, ali o aluno vai do zero absoluto em conhecimento previdenciário ao nível ninja. Esse é o nosso jargão para tratar essa prática previdenciária nesse treinamento e no Clube dos Ninjas, do zero absoluto ao nível ninja. Aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais desse nosso trabalho, será realizado nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, um evento gratuito. Serão 3 vídeos comigo. Ali eu falo da minha trajetória até chegar na área previdenciária, a minha trajetória na área previdenciária. Falo dos vilões da prática previdenciária na área administrativa e na área judicial, e dou uma geral, uma visão 360 graus dessa prática previdenciária. Isso acontecerá nos dias 2, 3 e 4, apenas para aqueles que se cadastrarem pelo site pratiqueprevidência.com.br/arrancada. Esse é o evento que acontecerá, um evento gratuito, Arrancada da Prática Previdenciária, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Eu convido a todos vocês que estão aqui me prestigiando, e eu agradeço bastante. Sem mais delongas, eu vou iniciar esse nosso bate-papo da noite de uma forma bastante descontraída. Eu quero quebrar um pouco de protocolos formais, em razão de professores que me antecederam, sobre citação de artigos, protocolos relacionados à parametrização de documentos, mostrar telas. Eu não quero fazer isso, eu quero conversar tete a tete com vocês, que é uma forma que eu gosto de trabalhar. Eu prefiro o campo de batalha ao vivo, trabalho ao vivo, converso ao vivo, minhas aulas são ao vivo, eu dou mentorias individuais e coletivas ao vivo. Eu prefiro o trabalho ao vivo nesse trabalho de discussão, de conversa, de aprendizado coletivo, a construção de conhecimento coletivo. Então, é nessa linha que eu convido a todos para conversarem comigo um pouco hoje sobre essa prática judicial previdenciária, esses desafios que nos cercam desde o início da pandemia. Vamos colocar um marco temporal, o início da pandemia para cá, os desafios que a Justiça Federal, mas nem tanto a Justiça Federal, mas a Justiça Estadual também, naquelas localidades acima de 70 quilômetros, né, com base na legislação que autorizou, e o STJ ratificou a competência da Justiça Estadual para julgar demandas previdenciárias em varas que distam a mais de 70 quilômetros das varas federais. Então, a Justiça Estadual tem competência para julgar. Então, a Justiça Estadual tem também uma importância nesse cenário da prática previdenciária. E eu, da forma como eu trabalho com meus alunos, da forma como eu trabalhei neste manual da prática previdenciária para jovens advogados, que eu escrevi, é um manual simplório, um manual tranquilo, sutil, sem rebuscamentos, é um bate-papo que eu faço com os alunos, sem qualquer tratamento ali muito rígido, com bases em normas da ABNT, com relação a citações, a questão relacionada a autores, mas eu quis trazer nessa obra uma obra prática, uma obra de dia a dia, de vivência do que eu já tenho e da minha experiência com cursos, com palestras, com treinamentos que eu já venho realizando já há algum tempo. Neste manual, eu falo da prática previdenciária com base nos atores. Os atores da prática previdenciária são muito importantes para essa visualização de um cenário de prática previdenciária. Não temos como falar apenas do segurado e do INSS, como a APS, como a Agência da Previdência Social, ou como a INSS, como a Advocacia Geral da União, da Procuradoria Federal, mas também precisamos falar dos servidores que trabalham com processos previdenciários, dos juízes que trabalham com processos previdenciários e também, não mais importante, mas muito importante, os advogados e as advogadas, que são extremamente importantes nesse trato da prática previdenciária.
E é justamente com base nisso que eu preciso trabalhar alguns desafios que nós, dentro da Justiça Federal, e eu numa posição que estou diretor de secretaria, vivencio a situação de uma forma mais a miúde, e vejo e faço um diagnóstico dessa prática previdenciária de dentro para fora. E como tenho também a prática de fora para dentro, em razão dos meus alunos, em razão das atividades docentes, eu consigo fazer o tratamento dos dois lados. E consigo ter essa frieza para identificar prós e contras nessa relação interna e externa com o Juizado Especial Federal. Bom, verificando um dos desafios mais problemáticos que eu entendo nesse ano de 2022 são as revisões administrativas que o INSS já vem trabalhando, né, nos programas no PRBI, que foi criado pela Lei 13.876, anteriormente pela medida provisória, depois convertido na Lei 13.876 de 2019, a famosa Lei Antifraude. E essa lei até hoje tira o sono de muitos segurados. E ela proporciona, desde 2019, a partir do início da sua vigência, essas revisões, essa programação, planejamento administrativo com os peritos federais de revisões administrativas de benefícios de incapacidade. Agora, essas perícias estão suspensas por decisão do próprio INSS, em razão do agravamento da Covid, da ampliação dessas doenças respiratórias com base na influenza, na H3N2, e o que a gente percebe é que, mesmo havendo essa suspensão, e voltando apenas no segundo semestre, essas perícias, o estrago já foi feito. O estrago já foi feito em revisões administrativas, e o boom de ações de restabelecimento de benefícios de incapacidade já tem sido sentido nas ações previdenciárias movidas nos juizados especiais federais, isso não só na vara onde eu estou diretor, mas em todo o Brasil. Eu acompanho também em outros tribunais, acompanho a estatística, tenho alunos de várias partes do Brasil que me noticiam isso e verifico que essa situação ela é generalizada. O boom de ações de restabelecimento previdenciário, isso vem trazendo um certo desconforto para o Juizado Especial Federal, no modo geral, né? Porque eu falo Juizado Especial Federal, aqueles que não são muito afetos a trabalhar com a Justiça Federal em razão da competência, né? A competência do Juizado Especial Federal ela é absoluta, e ela é absoluta, inclusive, não só com relação ao valor da causa, mas ela é competência absoluta negativa, porque determinadas matérias o Juizado Especial Federal não julga, mesmo que a pessoa tenha uma causa de até 60 salários mínimos. Isso é muito bom deixar consignado. Então, nós temos ali ações específicas ali, nos primeiros artigos da Lei 10.259 de 2001, que fala da competência negativa do Juizado Especial Federal em razão da matéria. Mas, de uma forma deliberada, de uma forma geral, como estamos lidando com a área previdenciária, até 60 salários mínimos, na linha de competência, né, para a alçada da competência do juiz, do Juizado Especial Federal, a grande parte das ações de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, de benefício por incapacidade, são movidas nos Juizados Especiais Federais. Então, há um aumento dessa distribuição. Esse aumento, ele incrementa e ele acaba que ele traz situações de um agravamento dessa distribuição, de forma a trazer problemas para a área fim, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2021, a partir do mês de março até o mês de setembro, na vara onde eu estou diretor, nós tivemos um incremento de mais de 5.000 processos ao nosso acervo, em razão desse boom de restabelecimentos e também de outras ações que nós vamos falar ao longo dessa singela palestra que eu vou passar para vocês aqui agora, nesse nosso bate-papo. A questão, gente, é o seguinte: 5.000 processos de incremento num acervo que já é volumoso é pesado. Então, o que a vara precisa? Precisa de uma gestão, precisa de uma forma de visão de pessoas que estejam ali trabalhando em prol do jurisdicionado hipossuficiente, mas de uma forma inteligente. Trabalhar muito volume, trabalhar muita demanda, os juízes julgarem bastante, despacharem bastante, muitas das vezes
não atende aos preceitos das metas do CNJ, das metas trazidas por esse Conselho Nacional de Justiça para todo o judiciário brasileiro. Então, o Judiciário Federal ele está num dilema que ele trabalha com volume de processo, notadamente o Juizado Especial Federal, e também precisa de trabalhar com metas burocráticas para atender a essas metas trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que nem tantas das vezes atende ao interesse do advogado, da advogada e do jurisdicionado, que está do outro lado do balcão. Muitas das vezes, o que temos ali são problemas estruturais que pouquíssimos são aqueles que conhecem. Nós passamos diversos problemas. Poxa, mas vocês são servidores federais, muito bem pagos, uma carreira brilhante. Já de uns anos para cá, meus amigos, essa situação tem sido um pouco mais depreciativa. A situação dos servidores do Judiciário Federal tem sofrido bastante com isso aí. Eu acho que deve ser do conhecimento daquelas pessoas que já estão no Judiciário Federal e pessoas que também se interessam pelo Judiciário Federal, conhecem pessoas do Judiciário Federal, sabem dessa realidade crítica que nós vivemos já há bastante tempo, há muito tempo. Às vezes quem está de fora, às vezes as pessoas que estão ali apenas procurando a justiça pela atividade profissional dos advogados, os operadores do direito de modo geral, não sabem dessa realidade. E isso atrapalha muito a prestação jurisdicional efetiva, eficiente, rápida, buscando a duração razoável do processo. E nós temos um outro problema, além dessas ações de restabelecimento, nós temos outro desafio muito grande, além das perícias administrativas que estão impactando, as revisões indeferindo muitos e muitos benefícios, os restabelecimentos de benefícios previdenciários, benefícios de incapacidade, os pedidos de LOAS deficiente têm aumentado bastante. Muitos pedidos de LOAS nós temos sentido ao longo dessa pandemia, bastante. Na verdade, o que nós presenciamos, e eu já tenho feito essa pesquisa ao longo desses anos, um adoecimento permanente da população brasileira. A população brasileira está doente, não é só pela Covid, mas em razão de diversas moléstias, diversos problemas que estão segregando a população, estão trazendo sofrimento à população. A gente vê um momento agora em que uma enchente devasta por questões não da chuva, a chuva não é culpada de nada, mas por um problema de estrutura da cidade, um problema de estrutura das moradias, planejamento das famílias de morarem em locais perigosos, a própria forma como foi constituídos determinados bairros próximos às regiões ribeirinhas, isso traz problemas, isso traz desconforto. E quando acontece uma situação de enchente, isso vai trazer muito sofrimento. E esse sofrimento tem trazido adoecimento à população, não só de Valadares, mas de todo o Brasil. A causa de Valadares é uma causa a se pensar, porque outros locais do Brasil já sofreram com problemas de causas naturais que vêm trazendo problemas sérios à população de determinados municípios. Nós tivemos a Bahia, em alguns municípios, nós já tivemos problemas no sul do Brasil, nós já tivemos problemas em São Paulo mesmo, no Rio de Janeiro. Então, outros lugares do Brasil sofrem com problemas os mais diversos possíveis, e isso impacta diretamente na população, causando um adoecimento. Eu nunca vi tanto adoecimento de causas psiquiátricas, cancerígenas, problemas relacionados a essas doenças, que não só a Covid, né, que adoece a população, mas essas outras doenças que vêm se agravando bastante, doenças cardiovasculares. As perícias que nós verificamos na Justiça Federal, elas têm trazido muitos e muitos problemas relacionados a essas três causas: câncer, doenças cardiovasculares e psiquiatria. Isso é um aumento drástico de 2020 para cá. E muitas das vezes, esse é um grande problema que eu vou falar aqui agora, que é um desafio para a prática previdenciária a partir do judiciário, para o jurisdicionado, para o advogado, que quer uma prestação célere, eficiente, qualitativa. Nós temos problemas com a marcação de perícias e o pagamento de peritos. Por quê? Aí é uma questão legislativa. A própria Lei 13.876, que ela é de setembro de 2019, ela estabeleceu o prazo de até 2 anos para que o Poder Executivo envidasse esforços para pagar todas essas perícias
até 23 de setembro de 2021, o Poder Executivo dotou em orçamento público parcelas para se pagar essas perícias. Pois bem, o nosso legislador, silente como foi, ele não se preocupou em criar uma legislação especial para suprir essa lacuna. Então, hoje, qual é o cenário da Justiça Federal em todo o Brasil? E também na Justiça Estadual, que também sofre com aquelas varas que trabalham com processos previdenciários e precisam realizar perícias. Não tem como ser pago o perito. O perito não tem valores, não tem dinheiro para se pagar peritos que foram nomeados posteriormente a 23 de setembro de 2021. Então, todos aqueles peritos que foram nomeados, mesmo que fossem executadas as peritas posteriores a essa data, eles seriam pagos por dotação própria que o Poder Executivo destinou para isso. A partir daí, nós temos uma lacuna. E essa lacuna ainda não se preencheu e já começamos o ano de 2022 com esse problema, que não há previsão de solução. A legislação está em tramitação no Congresso Nacional, não há previsão de quando ela vai terminar. Há uma resolução do CJF, a resolução 575, que ela tentou criar alternativas para isso aí, mas não resolve, porque precisa de uma lei. Há uma tentativa junto ao CJF para que há uma possibilidade dos tribunais receberem os saldos de orçamento, né, os restos a pagar, os valores que não foram utilizados no orçamento de 2021, os valores que não foram empenhados, às vezes tem rubricas para tanto, mas uma forma de desafetar desse orçamento público para aplicar essas perícias. Há um pedido nesse sentido para o presidente do STJ e também presidente do Conselho da Justiça Federal, o doutor Humberto Martins, e até hoje não tem solução. Ou seja, nós temos esse problema na Justiça Federal. Qual a solução que tem sido criada por alguns locais do Brasil? As próprias partes e os seus advogados anteciparem os honorários dos peritos para que as perícias não sejam paralisadas. Ou, é o que nós fazemos em Governador Valadares e outros colegas também têm notícia que fazem, negociar com cada perito e demonstrar para cada um deles a situação real, como está a situação real, e se há o interesse de permanecer na Justiça Federal, naquela vara em especial, realizando perícias. Porque eles já têm uma relação já antiga com a vara. Então, quando você somente fala assim, olha, você não vai receber sua perícia, muito obrigado, até a próxima, é muito perigoso você não ter mais perito para fazer perícias daqui para frente. Os peritos não vão fazer mais perícias. Então, você tem que ter muito tato para lidar com isso. Essa parte administrativa interna dos juizados especiais federais, que eu vivo diariamente, é muito delicada para você entender isso aí, para colocar problemas. O juizado especial tem problemas, os mais diversos, acontece isso, não. Tem que se entender o problema por dentro para se criticar de forma efusiva. E o problema sério que nós temos é esse. Não há dinheiro para pagar peritos. E se a parte quiser adiantar os honorários periciais, os peritos realizam as perícias, com a garantia zero de que ele vai ser restituído daquele valor que ele antecipou, porque você não tem noção de saber se o seu pedido será julgado procedente ou não. Se mesmo julgado procedente em primeiro grau, se ele será reformado pela turma recursal ou não. Então, não há como se saber isso. Então, é um risco que se tem. Tem dado certo em alguns lugares, algumas varas federais, mas o que se cria a partir disso aí é uma insegurança muito grande de se criar um passivo que alguém terá que pagar essa conta. Será que as partes, os advogados, aceitarão de forma plena, tranquila, essa doação, entre aspas, de dinheiro para o poder público, para que repasse ao perito, o perito faça a perícia, faça aquela perícia e julgue improcedente o seu pedido? Será que ele vai aceitar de bom grado isso? Um advogado que tem uma causa ou outra de benefício por incapacidade pode até ser, mas e advogados que têm dezenas, centenas de causas por incapacidade, adotando esse princípio de antecipar os honorários do perito? Muitas das vezes, a parte, ela não tem o que comer, ela está precisando do benefício para comer. Então, é o problema sério do previdenciário que nós estamos lidando com parcela alimentar. Então, tem que ter pressa para lidar. O problema maior, quando você está no Juizado Especial Federal, mais de 95% dos processos são previdenciários. Então, às vezes, as pessoas querem colocar
situações de prioridade, idoso, a pessoa tem doença terminal, tá? Tudo bem, mas todos os processos previdenciários são urgentes. Todos os processos previdenciários necessitam ser julgados com urgência. Todos, sem exceção. Então, a situação básica que vivemos diariamente, diuturnamente, é essa. A urgência começa no início da nossa jornada de trabalho e ela nos acompanha durante toda a jornada de trabalho e, às vezes, até fora da jornada de trabalho. E, às vezes, passo por isso. Como nós vivemos hoje uma era de processo eletrônico, seja pelo PJE, seja pelo IPROC, nós vivemos, às vezes, situações desesperadoras de advogados, advogadas e partes que vão até nós, como diretores, às vezes vão até os juízes, pedirem, pelo amor de Deus, para que aquela causa seja julgada rapidamente, para que aquele perito faça a perícia, para que se pague aquela RPV. Isso é muito sério, lidar com isso num volume astronômico de processos que a cada momento entram para o Poder Judiciário. Ou seja, o que nós temos nesse ponto para melhorar esse desafio? Aí é um convite, é uma parceria que tem que ser muito bem executada. A parceria entre advogados, OAB e Justiça. Os advogados, a OAB, a estrutura da advocacia, ela tem que nos ajudar a entender que quanto mais direcionado for aquela petição, mais célere, mais condensada, sintetizada aquele pedido, a jurisprudência contextualizada com aquele pedido, com aqueles fatos e fundamentos, de uma forma sintética. Petições de, no máximo, 3 laudas. Me faça petição de juizado de 10 laudas, que isso é humanamente impossível de ser lido. Petições racionais de 3 laudas, onde você identifique... Isso no máximo, viu, gente? No máximo 3 laudas. Que você identifique ali situações realmente importantes para que aquele magistrado tenha a base fática e um mínimo de fundamento e uma forma ali, se você quiser utilizar jurisprudência, temas, teses já consagradas, para que ele tenha um prévio substrato normativo que ele possa julgar, porque ele conhece essas normas, ele conhece essas teses, ele conhece esses temas todos que estão rodando. Se ele não conhece, ele é obrigado a estudar isso aí. Ele e o gabinete dele são obrigados a estudar isso aí. Então, muitas das vezes, o advogado, quando copia e cola jurisprudências e enche uma petição de diversos julgados, isso às vezes mais atrapalha do que ajuda. O que mais interessa, eu na minha experiência que eu tenho como professor, como servidor, como diretor de secretaria e atuando com aulas práticas, aulas técnicas, aulas estratégicas, aulas táticas com alunos, ensinando a fazer petição, ensinando a fazer o melhor recurso, como é que você estrutura ideias, melhores estratégias para você utilizar isso aí, para você sair na frente, conhecer melhor a forma de trabalhar. Então, o que eu vivencio é mostrar para o meu aluno, e eu faço isso, e falando ao vivo aqui, de forma gratuita e graciosa, para que todas as pessoas que vejam esse vídeo aqui possam entender, eu falo que, olha, não copie e cola jurisprudência e petição. Isso é um erro grosseiro. Na área previdenciária, muito mais. Você precisa de poder de síntese. E escrever é uma arte. Escrever, você tem que saber muito bem escrever e cada vez mais direcionado, de forma sintética, canalizar o seu raciocínio e trazendo ideias, trazendo fatos que são realmente importantes. Não forge nada, não traga jurisprudências, às vezes que não tem nada a ver com aquele caso. Não precisa copiar, colar a jurisprudência, contextualize isso nos parágrafos que você está mencionando ali da questão da fundamentação. Às vezes você vai nominar ali com relação a uma tutela de urgência, ao próprio mérito. Seja sucinto no que você vai falar. Não utilize de rebuscamento, não utilize de, entre aspas, encheção de linguiça para tornar uma petição grande. A petição grande, ela tem um percentual enorme de não ser lida. Em qualquer momento daquele processo, até chegar no julgamento pelo gabinete. É muito perigosa uma petição muito grande. Num juizado especial, mais ainda. Mais ainda. Então, em ações previdenciárias, pela minha experiência, 3 laudas numa petição. Então, isso é o compromisso que o advogado precisa ter com o judiciário. Trazer aquilo que realmente
realmente importa para aquela causa, realmente seja importante trazer as provas. As provas são imprescindíveis. O colega ontem falou, Fernando Budim, da área processual, tem algumas coisas que eu vou até contrastar uma parte da fala dele, mas concordo com boa parte do que ele falou. Ele fala com relação às provas, essa questão probatória. É importantíssimo que as provas sejam muito bem apresentadas. Nós não estamos ali, às vezes, lidando no Juizado Especial Federal, por exemplo, nós não lidamos com mandado de segurança. Mandado de segurança é só na turma recursal. Isso veio há pouco tempo, também não existia mandado de segurança na turma recursal. Veio uma construção para isso. Veio uma construção jurisprudencial aceitando o mandado de segurança na turma recursal, que antes não se aceitava. Não se aceitava o mandado de segurança. Primeiro grau de jurisdição jamais vai aceitar, porque é uma ação da competência negativa do Juizado Especial Federal que não se aceita. Da mesma forma, ação popular, ação de probidade, outras ações ali que não se aceitam em razão da natureza das ações para aquele órgão jurisdicional. Então, você verifica que se você tem a ação correta, feita de forma correta, e as provas, se você tiver o compromisso, advogado e advogada que está me assistindo aqui, colegas, que também somos todos, nós somos colegas, as provas completas, já na inicial, evitando-se conversões de diligência pelo magistrado, ou o advogado já contando com conversão de diligência, cuidado com isso. É muito perigoso você contar com conversão em diligência para que o magistrado entenda que você tem um trunfo na manga e daqui a pouco você vai apresentar esse documento de forma que ele vai te dar mais prazo. Tem juízes que não entendem isso. Daqui a pouco eu vou estender um comentário com relação a essa relação do juiz, do Juizado Especial Federal, e essa prática previdenciária com relação a essa linha de raciocínio. Então, só finalizando a parte do advogado, petição de no máximo 3 laudas, provas completas. Não tenho todas. Diligencie, doutor, o quanto antes você puder, faça isso o quanto antes. Se não teve condições de fazer, mostre para o magistrado que você tentou. Mostre para ele a dificuldade sua de conseguir aquela prova. Isso é muito importante para o judiciário. Essa profissionalização da advocacia. Não jogue para o judiciário aquilo que você não conseguiu. Cuidado. Tem juízes que vão julgar improcedente, liminarmente, às vezes, aquela demanda, por ausência de provas. E você vai ficar, assim, pé da vida com aquele juiz. É o entendimento dele. Então, você vai ter que recorrer e buscar um novo provimento jurisdicional de um órgão colegiado. Cuidado. Não torça para que dê certo uma situação que você já comece errado. Isso é um grande perigo. Da parte dos magistrados, para os advogados, quando os advogados começam a trabalhar muito padronizado, as petições, muito padronizado, um volume muito grande, o que os juízes dão de resposta? Sentenças padronizadas, sentenças standards. Essa estandardização do Poder Judiciário já vem sendo estudada há muito tempo. Eu, no meu mestrado, tive condição, não de avaliar, né, porque meu mestrado foi numa linha um pouco diferente do previdenciário, mas ali já tive condição de pensar situações de estandardização da prestação jurisdicional. E até minha tese de doutorado tinha partes relacionadas a esse feito, e ali eu consegui discutir bastante essa linha de raciocínio, mas tive que abortar o meu doutorado por razões pessoais, e depois eu vou voltar para fazer esse doutorado no momento oportuno. Mas eu vi situações de problematização dentro da academia de estandardização de sentenças judiciais. É um problema? É uma questão de sobrevivência do judiciário. A estandardização de sentenças é a sobrevivência do Poder Judiciário. Cai a qualidade? Bastante. Mas o juiz consegue utilizar padrões, standards, com qualidade. Tem juízes que sabem fazer isso com maestria. Com maestria. E tem juízes que, se fizerem um trabalho de improcedência liminar, julgar extinto tudo, essa onda que ele está tentando tirar, tudo vai voltar para ele depois. Ele já é o juiz prevento. Então, tudo que tentar depois de extinção de processo, a não ser perempção, a não ser situações relacionadas à coisa julgada, tudo aquilo que vier para ele depois, que ele extinguir processos, pelas causas que o Código de Processo Civil permite a nova entrada de demandas, ele será de novo juiz competente. Então, por que não tomar aquele cuidado já de julgar aquela demanda de forma categórica e não dar margens para novas demandas protelatórias?
Percebam, meus amigos, essa parceria entre judiciário e OAB. Isso é importantíssimo para a profissionalização do processo previdenciário, da prática previdenciária. Isso é muito importante. Agora, nós temos um problema também sério com relação a essa participação dos magistrados em sentenças judiciais dentro de órgãos do Juizado Especial Federal, da Justiça Federal e até da Justiça Estadual. E nesse momento eu vou trabalhar esse comparativo da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Por favor, não me entendo de forma depreciativa, mas essa é a realidade que eu já vejo e vivencio há muitos anos. O juiz estadual, de um modo geral, ele não sabe direito previdenciário. Não é da praia dele o direito previdenciário. A não ser em locais, em São Paulo, juízes estaduais já têm costume de julgar demandas previdenciárias, utilizando justamente esse permissivo legal que o STJ ratificou. Nós temos mais comarcas em São Paulo do que próprias varas federais, então há possibilidade de vários municípios paulistas dos juízes estaduais julgarem, então ali há uma necessidade do juiz estadual entender muito mais de previdenciário, porém, um município pequeno, uma comarca pequena, ou às vezes um município que nem é sede de comarca, num estado mais afastado da federação, ou até propriamente Minas Gerais mesmo, os juízes estaduais não conhecem a matéria previdenciária. E isso atrapalha em muito a celeridade do processo, porque eles têm que estudar, eles não sabem a matéria. Não é a matéria que estão afetos ali a julgar todos os dias, como o juiz federal de juizado especial, que julga 24 horas por dia demandas previdenciárias. Já conhece os temas, as teses do STJ, do STF, da TNU, já sabe tudo aquilo ali, já sabe o que vai aplicar, o que não vai aplicar. O juiz estadual, em alguns casos, ele está numa marcha mais lenta, mas isso não é culpa dele. Não é culpa dele. É o sistema, a estrutura do sistema que leva a isso aí. O juiz estadual está ligado a outras formas da lei de organização judiciária, a outras competências que ele tem para julgar no dia a dia. Aí joga mais o previdenciário para ele ali, que não é uma matéria que ele tem domínio, ele vai se perder, ele vai ter problemas, que ele não vai dominar tudo. Há pouquíssimo tempo que cobra-se na prova de juiz estadual a matéria previdenciária, pouquíssimos anos. A OAB nem cobra. É um absurdo isso. A OAB nem cobra direito previdenciário na prova da OAB ainda. Tomara a Deus que nesse ano de 2022 cumpra-se as escrituras, vamos dizer assim, cumpram-se essas escrituras, esse chamado aí que a OAB tirou do ano passado, em razão da pandemia, e prorrogou para esse ano a primeira prova que vai ser cobrada do direito previdenciário. Para mim, o direito previdenciário tem que ser cobrado nas duas etapas, tanto na prova fechada quanto na prova aberta. Porque, meus amigos, vocês, advogados que estão assistindo aqui, colegas, pessoas que são do meu apreço, e eu identifico muitos problemas em jovens advogados, alunos meus, pessoas que participam de palestras minhas, e falam comigo assim, professor Fabiano, eu não tive previdenciário na faculdade, essa é uma realidade, é um outro problema, isso está fora do judiciário, mas é um problema que o judiciário enfrenta. Eu não tive previdenciário na minha faculdade, fiz a prova da ordem, passei na prova da ordem, a primeira causa que chegou no meu escritório, previdenciário. A pessoa não sabe o que vai fazer. Ela vai patinar bastante. E não tem prática, não tem vivência. Então, com o meu treinamento, eu consigo trabalhar muito isso com os alunos e dar uma vivência para eles em tempo recorde. Em 12 meses, o cara cresce num treinamento, por quê? Porque ele vai ter uma visão holística, vai ter uma visão de todos os lados, de todos os atores da prática previdenciária, para ele entender aonde que ele vai ter. Mas você não tem ali pré-julgamentos, você não tem ali informações privilegiadas, não. Você tem estratégias, você tem caminhos. Quem escolhe o caminho é o advogado. Quem escolhe o caminho é o meu aluno. Eu não faço o caminho para ele, eu mostro para ele o caminho. Você tem esses caminhos, qual você acha melhor? Eu acho melhor esse. Aí você discute, você estabelece com ele uma forma de discussão e vê qual é a melhor estratégia para ele utilizar. E muitas das vezes isso dá certo. Porque a pessoa pensa de uma forma racionalizada aquele problema. Ele não entra em desespero, não entra em parafuso. Diante de todas as dificuldades que ele teve, desde a faculdade, na existência do direito previdenciário, ou um direito previdenciário raso, até o dia que ele está pegando a causa previdenciária, está tentando ali se solidificar no mercado previdenciário, porque muitos já falaram aqui, a doutora Maura já falou, a doutora Bruna, o direito previdenciário é a melhor matéria para o jovem advogado hoje. É
área que o jovem advogado ainda tem espaço de entrar e se solidificar nesse ramo, porque a demanda é enorme. Muitos de vocês já sabem que depois da reforma da Previdência, um campo de possíveis clientes abriu-se em mais de 60% da população brasileira, com as regras de transição, com as regras de direito adquirido e com as novas regras. Mais de 60% da população brasileira vai procurar um advogado para fazer um planejamento previdenciário, como as professoras de forma brilhante falaram aqui. Vai procurar um advogado para fazer o requerimento administrativo, para buscar discutir ali a melhor forma, o melhor benefício, a melhor estratégia para que aquelas contribuições dele não sejam a esmo, não sejam julgados no lixo. E o advogado zeloso, atento, como a doutora Maura aqui, vai poder orientar e falar assim, você precisa disso, disso, disso. É essa hora que o advogado tem que estar muito bem capacitado. E eu vejo que muitos ainda não estão. Muitos ainda precisam buscar uma capacitação direcionada nessa área aí. Porque o planejamento previdenciário já está em crescimento, daqui a pouco vai dar um boom no planejamento previdenciário no Brasil. O brasileiro vai sacar, acordar que é preciso de planejar. Que o povo brasileiro, nós temos a mania de não planejar absolutamente nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um perigo que o povo brasileiro tem de não planejar absolutamente nada. Mas o fato acontece. O dia D da sua aposentadoria, ou o dia D que você completa a sua idade, mas você não tem carência para aquele benefício, vai chegar e o que você vai fazer? Situações muito complicadas. Aí a pessoa entra no INSS, claro que o INSS vai indeferir e vai para a justiça. E a justiça não tem também como lastrear uma decisão favorável. Essa pessoa sem documentos razoáveis, sem um início de prova material razoável. Eu até vi há pouco tempo atrás, um requerimento de aposentadoria por idade rural, o servidor do INSS dizendo que depois da Lei 13.876, em razão da Instrução Normativa 77, que ainda não alterou, que vai alterar, acabou-se essa palavra início de prova material. Agora nós temos prova material. Prova material. Então, é isso que eu venho insistindo aqui, já na parte anterior da minha fala. Doutores, advogados, advogadas, cuidado com a prova. Já entrem no requerimento administrativo com provas as mais completas possível. Por favor, se vai para o Poder Judiciário rediscutir uma decisão administrativa indeferitória, o mais completo possível. O arcabouço probatório, muito completo. Isso faz uma diferença danada na marcha processual. O seu processo será julgado mais rápido. Com certeza. Com certeza. Você não vai precisar pedir, pelo amor de Deus, excelência, julga meu processo urgente. Aí você vai ver o processo daquele sujeito, você vai tentar ajudar, está cheio de problemas, do início ao fim. E o juiz, de diversos momentos, camarada que o juiz foi ali, converteu em diligência, o juiz tem provas ruins ali para julgar, ele ainda não se convenceu, ele poderia ter julgado com o estado do processo e acabado com aquela demanda. Ele teve ainda uma comiseração daquela parte, porque ela precisa daquele benefício, o profissional não está dando uma atenção adequada a ele, está trazendo provas incompletas, está trazendo provas ruins, ou não está trazendo prova nenhuma, e o processo dele vai para um caminho que vai desaguar numa improcedência. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quando nós falamos, até para a gente identificar essa situação, o juiz estadual com esse problema na matéria previdenciária. O juiz estadual, o juiz federal e o juiz do Juizado Especial Federal, as demandas previdenciárias que vão para a vara comum federal são demandas previdenciárias específicas, muito específicas. É uma pensão por morte que tem um valor enorme de atrasados, que não se reconheceu a DIB a partir da DR do óbito, mas foi a partir da data do requerimento. Então, o óbito foi bem lá atrás, o INSS teve problemas administrativos, não reconheceu isso. A pessoa vai tentar, na justiça, conseguir um período grande, então ele vai passar dos seus 60 salários mínimos já de início, né? Porque agora, com esse tema 1030 do STJ, até a TNU já tem julgamentos há mais tempo sobre isso, a diferença entre valor da causa e valor da execução. Esse negócio de você poder renunciar a teto, não precisar de renunciar, poder receber por precatório. Isso, o tema 1030 agora solucionou isso para o âmbito que vai impactar diretamente nas ações previdenciárias. Isso é muito importante, o advogado já saber de início. Questão de competência, de valor da causa,
já saber apurar desde já o cálculo previdenciário dos atrasados, para ele já gerar para o seu cliente uma expectativa de, no máximo, ali com um percentual de erro de 1%, 2%, e fazendo um cálculo fidedigno, que muitas das vezes esses programas de cálculos pagos pela internet não oferecem essa fidedignidade, vamos dizer assim. Existem programas interessantes, gratuitos, dentre eles, né? Eu gosto bastante e indico para meus alunos o programa da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é o JusPrev. Utilizem, é gratuito, e a planilha ela é extremamente confiável. Se não é 100% confiável, é muito difícil de tudo ser 100% confiável, mas os cálculos são muito bem feitos, você não tem custo para isso. Mas se a pessoa quer ter custo, quer pagar a plataforma, não só pelos cálculos, para diversos outros serviços que se pagam, beleza, está tudo certo, pode fazer uso dessa plataforma. Mas para você utilizar o cálculo previdenciário, às vezes, no início de uma demanda, é importante você já dar um impacto que aquele cliente vai ter durante toda a demanda. Isso também é uma forma, entre aspas, de um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário das parcelas atrasadas que ele vai receber. Se ele planejou a parte previdenciária dele administrativamente, ele tinha um impacto que ele gostaria de receber essa RMI, ele não recebeu a RMI, ou então recebeu uma RMI menor, ele vai rediscutir isso judicialmente. Existem parcelas atrasadas, e você tem aquele valor já de início das parcelas atrasadas, já se apurando devidamente o valor da causa, você às vezes pode entrar até na vara comum federal, superando o teto de 60 salários mínimos, mas de forma segura. Você não vai ficar ali correndo risco com insegurança de um magistrado declinar a competência depois de ouvir a contadoria, e a contadoria fala, não, no ato da distribuição da ação, a satisfação patrimonial pretendida era inferior a 60 salários mínimos. Ele, de pronto, vai declinar para o Juizado Especial Federal. Nesse intermédio, perde-se, às vezes, 2, 3 meses. Esse cuidado tem que se ter. E, meus amigos, até para a gente finalizar esse conteúdo, a situação que a gente precisa falar muito com relação à prática judicial previdenciária é a avalanche das atermações online que a Justiça Federal tem recebido. Pela falta de condições que a Defensoria Pública da União tem para receber todas as demandas dos hipossuficientes. Os núcleos de assistência judiciária das faculdades não terem condição de atender tudo. O jurisdicionado tem a possibilidade de entrar pela plataforma, né, pelo site do determinado órgão da Justiça Federal, onde ele esteja, para que ele possa, ele mesmo, preencher o formulário e mover essa ação direcionada para o Poder Judiciário. Muito bonito, é o livre acesso à justiça, inafastabilidade da jurisdição, preceitos constitucionais aplicados de forma plena, muito legal. Mas e a qualidade do que vem para os juízes julgar dessas atermações? Esse é um grande desafio que nós temos. As partes não sabem explicar. Às vezes a pessoa não quer procurar advogado por diversas razões, muitas das vezes econômico-financeiras. A pessoa, às vezes, vai procurar o atendimento da Defensoria Pública da União, eles não atendem, estamos cheios, não temos condição de atender sua demanda. Vai no núcleo de prática judiciária das faculdades, estão fechados em razão da Covid, ou em razão das demandas que eles já têm, que não conseguem mais atender pessoas. Aí ele se aventura sozinho. Muitas das vezes os juízes, claro, em razão do impulso oficial que ele vai ter que dar essas ações, ele vai convertendo em diligência diversas vezes essas ações movidas diretamente pelas partes. Demora-se mais? Demora-se mais. Mas busca-se ali uma verdade real, porque há um permissivo legal que aquela parte busque diretamente o Poder Judiciário. Essa linha da atermação online tem trazido muito problema para o Judiciário Federal, para o Juizado Especial Federal. Além do volume grande, somente em 2021, nós tivemos um volume muito grande de atermações online. Isso veio arrefecendo agora ao final do ano de 2021. 2022 ainda está pequeno, mas ainda não tivemos algum impacto grande. Por exemplo, nós tivemos o problema sério dos auxílios emergenciais, das negativas administrativas. O auxílio emergencial acabou. Ainda há um resíduo de ações discutindo questões anteriores, seja do primeiro auxílio emergencial ou das extensões. Agora nós temos um novo benefício, que é o Auxílio Brasil. Daqui a pouco vai gerar uma outra enxurrada na justiça, porque diversas pessoas vão entender que elas estão naquele espectro de pessoas que têm que receber a parcela mínima de R$400. O volume de ações que vai gerar aquilo ali vai ser horroroso.
Mas é isso, o judiciário está ali para receber essas demandas. E essas atemações online são um desafio constante para nós, porque elas trazem uma demora, às vezes, exacerbada, a parte não tem a assessoria jurídica adequada naquele dado momento, mas trata-se de um permissivo legal que ela entre diretamente sem a apresentatividade de um advogado. Então, na verdade, a situação, o que vai acontecer? A linha de raciocínio que o judiciário vai adotar é a linha de judiciário rasa que a legislação trouxer. Se a pessoa não estiver dentro daquelas razões, não será dada a ela qualquer outro tipo de benefício, esse auxílio emergencial, ou o auxílio Brasil. Então, o que vai acontecer é que as partes vão gerar mais uma enxurrada no Poder Judiciário e o Judiciário tem que estar pronto para isso. E Data Vênia não está pronto para isso. Nós temos problemas de deficiência de pessoal, não há concursos há muito tempo, há varas que estão sendo extintas em razão de reorganizações judiciárias em todo o Brasil. Nós temos agora, no âmbito de Minas Gerais, a formação de um novo tribunal aprovado no final do ano passado, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que ainda está no papel, mas será colocado em prática em breve. Mas há uma reorganização já sendo sentida e extinção de varas, extinção de cargos, para que se construa um tribunal. Essa estrutura, daqui a pouco, ela vai ficar de forma engessada e o volume de demandas vai ultrapassar o plantel que é suficiente para se julgar essas demandas, dada o preceito constitucional da duração razoável do processo. E qual que é o grande problema nisso, meus amigos? Só para a gente finalizar esse conteúdo. Os juizados especiais federais estão tendo problemas de ordinarização dos feitos. Os juizados especiais federais estão se tornando vara comum federal, pela demora na prestação jurisdicional. Mas é porque o Judiciário Federal quer isso? Não. Não é por causa disso. A situação é muito séria de estrutura, a situação é muito séria de volume, de adoecimento do servidor, de condição de mão de obra para dar conta desse processo eletrônico, que ele é impulsionado por diversas razões, e ele é constante, ele não para. Então, a demanda em juizados especiais deveriam durar no máximo 3 meses, estão durando 2 anos, 3 anos. Se dura 3 vezes, 6 vezes, bota a mão para o céu, que foi fantástico. A duração ali foi fantástica. Mas não é essa a realidade. Então, processos de juizado especial estão se ordinarizando, tornando-se processos de vara comum federal, como se fosse o Código de Processo Civil. E esse é um grande problema, no meu entender, que as varas federais sofrem no Juizado Especial Federal. Essa ordinarização de aplicar ipsis literis do Código de Processo Civil é um perigo, porque o microsistema dos juizados especiais federais deveria ser muito respeitado, infelizmente não é. A grande maioria de juízes federais que nós temos hoje, juízes estaduais, são juízes processualistas, muito processualistas, apegados a minúcias processuais, e juízes que, às vezes, querem ter o controle de todo o processo e demoram bastante para dar aquela prestação jurisdicional, com várias conversões de diligência, várias tentativas de se reorganizar a prova, para que ele tenha um processo enxuto, um processo limpinho, beleza, demore o tempo que demorar. Isso é muito perigoso, porque você acaba, às vezes, pela demora daquela prestação jurisdicional, tirando o direito àquele benefício que aquela pessoa tem para comer num prazo rápido. Esse é um grande desafio que também nós temos. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, meus amigos, essa oportunidade de falar aqui nesse evento,